Capítulo 3. Ele nunca fora um grande jardineiro, afinal de contas passara a maior parte da vida em apartamentos. Mesmo assim, gostava de ver plantas e flores e admirava quem sabia o que fazer com elas. Era óbvio que Rosalind Harper sabia o que fazer com elas. Em junho, vira algum dos jardins de sua propriedade, mas até mesmo essa beleza empalidecera quando comparada com um encontro com a noiva Harper. Sempre acreditaram no espírito de uma pessoa. Por que outro motivo se sentira tão atraído pelas histórias, pelas genealogias, pelas raízes e ramificações das árvores genealógicas? Acreditava que o espírito podia ter, e tinha de fato, influência e impacto ao longo de gerações, talvez mesmo ao longo de séculos. Mas nunca acreditara na tangibilidade, na presença física desse espírito. Agora tinha uma opinião diferente. Era difícil para alguém com o pendor acadêmico de Mitch racionalizar e depois interiorizar algo tão rebuscado quanto um fantasma. Mas ele vira e sentira. Vivera a experiência e não havia como negar um fato. Agora admitia que estava obcecado. Com o livro finalmente fora do caminho, podia dedicar sua energia e tempo à identificação do espírito que supostamente vagueava pela Harper House havia mais de um século. Depois de tratar de algumas questões legais, poderia mergulhar no assunto. Virou-se para a área de estacionamento junto da No Jardim. Era interessante, pensou, que um lugar que certamente estaria no seu auge na primavera e no verão pudesse ser tão atraente, tão acolhedor, à medida que o dezembro ia avançando. O céu estava carregado de nuvens, que de certo trariam uma chuva fria e desagradável antes do fim do dia. Ainda assim, havia coisas crescendo. Não fazia ideia do que era, mas chamavam a atenção. Arbustos vermelho ferrugem, perenes viçosos com grandes bagas, folhas de um verde prateado, amores perfeitos de tons fortes. Pelo menos conseguia reconhecer um amor perfeito. Havia pilhas de materiais que imaginava necessários para a jardinagem ou paisagismo. Mesas compridas abrigavam plantas que deveriam suportar o frio. Uma pequena floresta de árvores e arbustos. O edifício abaixo tinha um alpendre à frente. Viu bicos de papagaio e um pequeno abeto decorado e coberto de luzes. Havia outros carros estacionados. Viu dois homens carregarem uma árvore com uma enorme bola envolta em juta na caçamba de uma caminhonete. Uma mulher saiu com um carrinho vermelho repleto de bicos de papagaio e sacolas de compra. Subiu a rampa, atravessou o alpendre e entrou. Reparou que havia muitos artigos, mais do que esperava. Vasos, estacas decorativas, árvores de mesa já decoradas, livros, sementes, ferramentas. Alguns dos objetos estavam reunidos em cestos de promoção. Boa ideia. Começou a vaguear por ali, esquecendo sua intenção de procurar Ross de imediato. Quando uma das funcionárias lhe perguntou se precisava de ajuda, limitou-se a sorrir e balançar a cabeça, e continuou a perambular pela loja. Era preciso muito esforço para criar um local daqueles, pensou Mitch, enquanto observava prateleiras de aditivos para a terra, pastilhas de fertilizantes, repelentes de parasita. Tempo, esforço, conhecimento e coragem, pensou. Não se tratava de um passatempo, nem de um capricho de aristocrata sulista. Mas uma camada a acrescentar àquela mulher, pensou, e ainda nem sequer se aproximara do seu âmago. A bela e enigmática Rosalind Harper. Qual homem não gostaria de ter a oportunidade de tirar essas camadas e descobrir quem ela era de verdade? Devia um grande agradecimento à irmã e à sobrinha por ter-no obrigado a ir às compras. Deparar com Ross, vê-la com um carrinho de compras e passar uma hora com ela fora a atividade mais interessante que tivera nos últimos meses. Não era de surpreender que esperasse por mais e que tivesse feito aquela visita ao centro de jardinagem, sobretudo para observar mais uma faceta daquela mulher. Atravessou amplas portas de vidro e encontrou um aglomerado exótico de plantas no interior. Havia também fontes de mesa e de jardim, e cestos de coisas que pareciam samambaias e folhas de videira
penduradas em ganchos ou em cima de pedestais. Algumas portas depois ficavam uma espécie de estufa, com dezenas de mesas compridas de madeira. Reconheceu os amores perfeitos, mas não outras flores. Reparou, no entanto, que estavam etiquetadas e com a garantia de serem resistentes ao inverno. Ponderara se deveria continuar ou retroceder e perguntar por Ross, quando o filho Harper entrou, vindo da rua. Olá, precisa de ajuda? Ao dirigir-se a Mitch, reconhecendo. Oh, como está, Dr. Carnage? Trate-me por Mitch. É um prazer voltar a vê-lo, Harper, disse enquanto apertavam as mãos. Para mim também. Belo jogo contra o Little Rock na semana passada. É verdade. Esteve lá? Perdi a primeira parte, mas a segunda foi demais. Josh esteve muito bem. O orgulho pelo filho era notório. Fez um bom jogo. Esta semana no Missouri. Tenho de ver o jogo pela ESPN. Eu também. Se falar com seu filho, diga-lhe que aqueles 3 pontos nos últimos 5 minutos foram uma beleza. Eu direi a ele. Está à procura de alguma coisa ou de alguém? De alguém. Por acaso de sua mãe. Você tem os olhos dela, pensou. A boca, o tom de pele. Estava dando uma olhada antes de sair à procura dela. Mitch enfiou as mãos nos bolsos enquanto olhava ao seu redor. Belo local vocês têm aqui. Isso nos dá trabalho. Deixei-a na estufa de mudas. Eu o levo lá. Obrigado. Acho que não imaginava que esse tipo de negócio tivesse tanto movimento nessa época do ano. Há sempre qualquer coisa quando se lida com jardinagem e paisagismo. Harper olhou à sua volta, espelhando a atitude de Mitch. O que vende mais nessa época do ano são as coisas da estação, e estamos preparando as plantas para março. Quando saíram, Mitch se deteve e firmou os polegares nos bolsos da camisa. Estufas baixas e compridas perdiam-se de vista, separadas em 2 áreas por um espaço amplo, onde se encontravam mais mesas debaixo de um abrigo. Pôde ver um campo onde alguém operava uma máquina para desenterrar um pinheiro, ou um abeto. Será que alguém conseguiria distingui-los? Avistou um pequeno lago e um riacho, e mais além o bosque que separava o negócio da casa principal e vice-versa. Deixe-me felicitá-lo. Não estava à espera de nada tão grande. A minha mãe não deixa nada pela metade. Começamos um pouco menores. Acrescentamos 1 ou 2 estufas e um espaço adicional na área de vendas há 2 anos. Mitch percebeu que era mais do que um negócio, era uma vida. Deve exigir muito trabalho. É verdade, é preciso gostar muito disso. E você gosta? Sim, ali está o meu castelo, Harper apontou. A casa dos enxertos. Trato principalmente dos enxertos e das mudas, mas de vez em quando sou arrastado para outras coisas, como a parte das árvores de Natal nesta época do ano. Por acaso ia descansar 10 minutos antes de ir para o campo quando o encontrei. A chuva começou a cair e Harper acenou com a cabeça na direção de uma das estufas. Aquela é a área de reprodução. Como temos Estela, minha mãe passa ali a maior parte do tempo. Neste caso, já consigo me orientar sozinho. Por que não vai aproveitar o que lhe resta da folga? É melhor ir já para o campo. A chuva engrossou e Harper puxou a pala do boné mais para baixo. Vou buscar as árvores antes que a chuva afugente os clientes. Pode entrar. Até logo. Harper afastou-se, correndo, e acabara de virar para o campo quando Riley se aproximou dele, vinda do outro lado. Espere, Harper, espere aí. O jovem parou, erguendo a pala a fim de a ver melhor. Riley vestia uma camisa de brim e calças jeans, e usava um dos bonés da No Jardim que Estela encomendara para os empregados. Santo Deus, Riley, entre. Logo, logo a chuva vai cair com força. Era o Dr. Carnage? Sim, estava à procura da patroa. Você o levou à estufa de propagação? Ergueu o tom de voz acima do tamborilar cada vez mais forte da chuva. Será que você é um estúpido? O que foi? Ele está à procura da mamãe e ela está na estufa de reprodução. Estive com ela há menos de 5 minutos. E por isso você o levou até lá e disse para entrar. Gesticulava furiosamente com ambas as mãos. Sem avisar a sua mãe? Avisar de quê, meu Deus?
que ele está aqui, pelo amor de Deus. E agora ele vai entrar lá e ela está toda suja e suada, sem maquiagem e sem roupas e com roupas esfarrapadas. Não podia tê-lo segurado por 5 minutos para avisar a ela? Do quê? Ela está como sempre. Qual é a diferença? Se você não sabe, então é burro. E agora já é tarde. Um dia desses, Harper Ashby, você vai passar a usar o tal neurônio que se diz que os homens têm. Ah, que droga! Resmungou, depois de ela ter dado um tapa no braço e voltado para dentro. Mitch entrou na estufa de reprodução, fugindo da chuva. Se pensara que a seção de plantas de interior parecia exótica, o que via agora não se comparava ao que vira. O lugar parecia vivo, com plantas em várias fases de crescimento. O calor úmido era quase tropical, e com o tamborilar da chuva era como se estivesse entrando numa caverna qualquer de fantasia. No ar sentia um cheiro pungente que evocava verde e castanho, plantas e terra. Nos odores entrelaçava-se música. Reparou que não era clássica, nem exatamente New Age, era algo intermediário, estranho e cativante. Viu mesas e ferramentas, baldes e sacos, tabuleiros pretos e rasos, com coisas delicadas crescendo. E viu Rosa ao fundo, de um dos lados. Trabalhava de costas para ele. Tinha um pescoço encantador. Era um pensamento estranho e foi obrigado a admitir. Talvez um pouco disparatado. Mas não se podia escamotear um fato. Ross tinha os cabelos curtos e lisos, e, a seu ver, este estilo servia à perfeição para exibir seu pescoço bem modelado e maravilhoso. Mas, bem vistas as coisas, toda ela era bem moldada e maravilhosa. Os braços, as pernas, o tronco. Naquele momento, aquele corpo intrigante encontrava-se camuflado por uma calça larga e uma blusa informal, com mangas arregaçadas. No entanto, lembrava-se muito bem daquela figura esbelta. Tal como se lembrava de que os olhos eram rasgados, mesmo antes de ouvi-lo e virar-se, longas pestanas e um tom fascinante e profundo de âmbar. Peço desculpas, vim interrompê-la. Não faz mal. Não estava à sua espera. Recebi a papelada e resolvi vir dizê-la que já foi enviada ao seu advogado. Além disso, assim posso conhecer a sua loja. Estou impressionado. Mesmo sem entender nada de jardinagem, estou impressionado. Muito impressionado. Obrigada. Mitch olhou para a bancada de trabalho, sobre a qual havia vasos, alguns vazios, outros cheios de terra e de pequenas folhas verdes. O que se passa aqui? Estou colocando em vasos algumas plantas jovens. Celósia, crista de galo. Não faço ideia do que seja. Com certeza já as viu. Passou a mão distraidamente pelo rosto, onde deixou uma mancha de terra. Quando florirem, parecerão pequenos espanadores de cores vistosas. A vermelha é a mais popular. Certo. E você as planta nesses vasinhos por quê? Porque não gostam que toquem suas raízes depois de estarem na terra. Eu as invaso quando ainda são jovens e vão florir para os clientes na primavera. Se tem que suportar mais esse transplante, imagino que não estejam muito interessados. Não pensei que estivesse, mas esse é um mundo novo para mim. O que é isso? Rosa ergueu as sobrancelhas. Está bem. Esta é a matiola, também chamada de goivo ou goivieiro. É muito aromática. Aquelas ali, folhas verdes amareladas, vão ser flores de pétalas douradas. Vão florir na primavera. Os clientes preferem comprar flores abertas, por isso planejo a reprodução a fim de lhes dar muitas opções. Esta seção é para as anuais. As sempre-vivas são feitas lá atrás. É um dom ou são anos de estudo? Como é que você sabe o que precisa fazer? Como é que nesta fase distingue a crista de galo do goivo? Um pouco de ambos e uma paixão, além de bastante experiência. Faço jardinagem desde criança. Lembro-me da minha avó do lado dos Harper, colocando a mão dela por cima da minha para me mostrar como pressionar a terra à volta de uma planta. A recordação mais forte que tenho dela é no jardim da Harper House. Elizabeth McNaught Harper,
esposa de Reginald Harper Jr. Tem boa memória. Dei uma olhada em algumas das listas. Como ela era? A pergunta fez-te sentir sentimental. Bondosa e paciente, a não ser que a irritassem. Nesses momentos era terrível. Chamavam-lhe de Lizzie ou Lisbeth. Vestia sempre calça masculina, uma camisa azul velha e um chapéu de palha estranho. As mulheres sulistas de certa idade usam sempre um chapéu de palha para fazerem jardinagem, é uma espécie de regra. Cheirava a eucalipto e a poejo, que usava para confeccionar repelente. Ainda uso a receita dela. Pegou em mais um vaso. Ainda sinto saudades dela e já morreu há quase 30 anos. Adormeceu numa cadeira de balanço num dia quente de junho. Tinha podado o jardim e sentou-se para descansar. Nunca mais acordou. Acho que é uma maneira agradável de morrer. Que idade tinha? Bem, ela dizia ter 76, mas na verdade, segundo os registros, tinha 84. Teve meu pai muito tarde, tal como ele teve a mim. Quebrei essa tradição da família Harper quando tive meus filhos muito nova. Ela alguma vez lhe falou da noiva Harper? Sim. Ross continuava a invasar enquanto falava. Claro que, como uma Macnon, não foi criada na casa, mas dizia ter a visto quando veio morar aqui, na época em que meu bisavô morreu. Meu avô Harper cresceu na House Harper, é claro, e se estivéssemos corretos na idade de Amélia, seria um bebê quando ela morreu. Mas o meu avô morreu quando eu tinha 8 anos e não me lembro de tê-la mencionado. E quanto aos seus pais ou outros familiares? O tempo já está correndo, doutor? Sinto muito. Não faz mal. Etiquetou a planta que acabara de invasar e pegou outro vaso. Agora que está falando nisso, meu pai nunca disse grande coisa. Talvez tenha a ver com os homens da família Harper ou com os homens em geral. Minha mãe era uma mulher dramática que gostava da ilusão de uma vida tumultuada. Afirmava com frequência e com grande ênfase ter visto a noiva. Mas minha mãe era sempre muito enfática em relação a tudo. Será que ela ou sua avó mantinham algum diário? Sim, ambas tinham diários. Outra tradição antiga com a qual rompi. Minha avó mudou-se para o quarto de hóspedes quando meu pai se casou e trouxe a noiva para casa. Depois de ela morrer, meu pai tratou dos seus pertences. Lembro-me de lhe ter perguntado sobre os diários, mas ele me disse que já não estavam mais lá. Não sei o que foi feito deles. Quanto aos da minha mãe, sou eu que os guardo. Se quiser, pode lê-los, mas duvido que encontre alguma coisa relevante. Mesmo assim, tias, tios, primos. Oh, muitos! A irmã da minha mãe, que se casou com um nobre inglês em terceiras núpcias há alguns anos, vive em Sussex e não nos vemos com muita frequência. Tem filhos dos 2 primeiros casamentos e eles próprios têm filhos. Meu pai era filho único, mas o pai dele tinha 4 irmãs mais velhas, as filhas de Reginald. Sim, tem os nomes delas na lista. Não me lembro delas de todo. Todas tiveram filhos, deixe-me ver. São os meus primos Frank e Esther, que já morreram há muito. E os filhos deles, é claro. Ah, Lucerne, Bud, Miranda, Bob. Foi morto na Segunda Guerra Mundial. Lucerne e Miranda também já morreram. Mas todos tiveram filhos, alguns dos quais, por sua vez, também já foram pais. Depois, a Owen, Yante e a Mary Lou. Mary Lou ainda está viva. Mora em Biloxi. Sofre de demência e os filhos tratam dela o melhor que podem. Não faço ideia de Yante. Juntou-se a um circo há alguns anos e nunca mais ninguém soube dele, pelo que ouvi dizer. Owen é um sacerdote que defende o castigo divino em Macon, na Geórgia. Nunca falaria com você sobre fantasmas, isso lhe garanto. Nunca se sabe. Ross produziu um som evasivo e continuou a trabalhar. E minha prima Clarice, que nunca chegou a se casar, conseguiu viver até uma idade bastante avançada. É muito azeda para morrer. Vive num lar no outro lado da cidade. Não fala comigo. Por quê? Você faz muitas perguntas. Faz parte do processo. Não estou certa do motivo exato por que deixamos de nos falar. Lembro-me de que ela não gostou que meus avós tivessem deixado tudo para meu pai e para mim. Mas afinal de contas, eram meus avós.
pais do meu pai, enquanto ela não passava de uma sobrinha. Chegou a nos visitar quando os meninos eram pequenos. Creio que foi nesta altura que cortou relações comigo, ou que cortamos relações uma com a outra, para ser mais exata. Não gostava da forma como eu educava meus filhos, e não gostava das críticas que ela fazia a eles e a mim. Lembra-se de ela alguma vez lhe falou sobre a noiva Harper antes da ruptura? Não, não lembro. Regra geral, as conversas com a prima Risse não passavam de queixas ou de observações irritantes. E eu sei muito bem que ela roubava coisas da casa, pequenos objetos. Não posso dizer que lamente termos deixado de falar uma com a outra. Será que ela aceita falar comigo? Ross se virou para ele, pensativa, e observou-lhe o rosto. Talvez, especialmente se julgar que eu não quero que o faça. Se decidir ir visitar aquele morcego velho, leve-lhe flores e chocolate. Se lhe levar chocolates Godiva, ela ficará muito impressionada com você. Depois, sirva-se de seu encanto. Não se esqueça de tratá-lo por Senhora Harper, até que ela lhe diga para tratar-lhe de outra forma. Ela usa o sobrenome da família e é muito formal em relação a tudo. Vai fazer-lhe perguntas sobre seus familiares. Se por acaso tiver algum antepassado que tenha combatido na guerra entre os Estados Unidos, fale. Deserde todos os Yankees de sua árvore genealógica. Mitch não pôde deixar de rir. Já percebi o estilo. Tem uma tia-avó igualzinha. Ross tirou 2 garrafas d'água fresca de uma sacola térmica que estava debaixo da bancada de trabalho. Parece que está com calor. Estou tão habituada que já nem dou conta. Trabalhar nesta umidade o dia inteiro deve ser o que dá esse aspecto de rosa inglesa à sua pele. Distraidamente, estendeu a mão e passou-lhe o dedo na face. Quando as sobrancelhas de Ross voltaram a se erguer, Mitch recuou apenas um passo. Sinto muito, tinha um pouco de terra. Outra coisa a qual já estou habituada. Bem, esforçou-se para manter as mãos ocupadas. Pelo que vi no outro dia, imagino que esteja pronta para o Natal. Quase, e você? Nem de perto, embora esteja muito grata a você pelo presente para minha irmã. Afinal, comprou o cachemir? Uma coisa que a moça da loja chamou de tweetset. Disse que nunca eram demais para uma mulher. Grande verdade. Certo, por isso vou esforçar-me nos próximos dias. Vou arrumar a árvore e debater-me com luzes. Arrumá-la? Ross fez um ar que podia ser de piedade ou de menosprezo. Imagino que isso queira dizer que é artificial. Mitch enfiou as mãos nos bolsos e um sorriso espalhou-se lentamente no seu rosto. É mais simples, com a vida de apartamento e a julgar pelo estado daquela Diefenbachia. Talvez seja melhor assim. Estado de quê? Da planta que andava matando aos poucos, aquela que eu trouxe quando fui à sua casa pela primeira vez. Ah, sim, quando ela envergava aquele terninho tão feminino, pensou. E os saltos altos que lhe davam 3 metros de pernas. Como ela vai? Agora está bem, e acho que não vou devolvê-la. Talvez possa visitá-la de vez em quando. Podemos chegar ao acordo. Vamos dar uma festa de Natal lá em casa, de sábado a 8 dias, às 9. Se quiser, pode vir e traga companhia, claro. Gostaria muito. Importa-se que vá à sua casa agora para ver a biblioteca? Começar a tratar das coisas? Não, fique à vontade. Vou telefonar para o David e dizer que vai lá. Ótimo. Nesse caso, não incomodarei mais. Obrigado pelo seu tempo. Tenho muito. Mitch não via como. Depois falo com você. Tem aqui um belo lugar, Rosalind. Sim, é verdade. Quando Mitch saiu, Ross posou as ferramentas e bebeu um grande gole de sua garrafa. Não era uma menininha tola que ficasse nervosa e agitada com o toque da mão de um homem na sua pele, mas o roçar dos dedos dele na sua face fora estranho e curiosamente meigo. O mesmo se podendo dizer a expressão de seus olhos quando a tocou. Uma rosa inglesa, pensou e riu. Há muito tempo, talvez parecesse assim tão frágil e fresca. Virou-se e observou uma das matrizes saudáveis. Agora era muito mais parecida com uma delas, robusta e forte.
E isso, pensou ao voltar ao trabalho, não o incomodava em nada. Apesar da chuva constante, Mitch passeou ao redor dos edifícios, sentindo cada vez mais respeito por Rosa e por aquilo que construíra. E praticamente sozinha, pensou. O dinheiro dos Harper teria sido uma grande ajuda, imaginou, mas era preciso mais do que fundos para criar tudo aquilo. Era preciso ter coragem, visão e trabalhar muito. Fizera mesmo aquele comentário piegas e batido sobre a pele dela? Uma rosa inglesa, pensava agora, e balançou a cabeça, como se Ross nunca tivesse ouvido isso. Ainda por cima nem era exatamente apropriado. Ela não era uma rosa inglesa. Era mais uma rosa negra, admitiu. Alta, esguia e exótica. Um pouco altiva e muito sensual. Ficara sabendo bastante sobre a vida de Ross e sobre ela graças àquela conversa. Perdera alguém que amara muito, a avó, ainda nova. Não fora muito chegado aos pais, e também os perdera. Os familiares estavam longe, e não parecia manter relações próximas com nenhum. À exceção dos filhos, não tinha mais ninguém. E após a morte do marido, apenas pudera contar consigo própria, sem ter mais ninguém com quem contar enquanto educava 3 meninos. Mas não encontrava nela qualquer vestígio de comiseração e muito menos fraqueza. Independente, direta e forte, mas tinha senso de humor e um bom coração. Não o ajudara quando procurara um brinquedo para a menina? E não ficara divertida com o seu dilema? Agora que começava a percebê-la, só queria descobrir mais. Por exemplo, o que se passara com o segundo marido e com o divórcio? Não tinha nada a ver com isso, é claro, mas podia justificar a curiosidade. Quanto mais soubesse, melhor, e não seria complicado descobrir. As pessoas adoravam falar. Bastava fazer perguntas. Agindo por impulso, regressou ao centro de jardinagem. Havia poucos clientes à volta dos bicos de papagaio e de uma planta semelhante a um cacto carregada de botões cor-de-rosa. Mitch ainda mal passara a mão pelos cabelos molhados quando Riley se dirigiu a ele. Dr. Carnage, mas que surpresa! Mitch! Como está, Riley? E a bebê? Não podíamos estar melhores, mas olhe só para você, está encharcado. Vou buscar uma toalha para você. Não, eu estou bem. Não pude resistir a dar uma volta por aí para ver o lugar. Ah, Riley estava radiante. Toda ela era inocência. Estava à procura de Ross? Eu a encontrei. Vou agora à casa principal para ver o lugar onde irei trabalhar, mas pensei em levar uma daquelas árvores de mesa, daquelas que já estão decoradas. Não são um encanto? Uma maravilha para espaços pequenos ou para um escritório. Muito mais bonita do que as artificiais que eu me esforço para montar todos os anos. E cheiram a Natal, acompanhou. Vê alguma de que goste? Ah, pode ser essa. Adoro os laços vermelhos e os Papai Noéis pequeninos. Vou buscar uma caixa. Obrigada. O que é aquilo? São flores de maio, não são lindas? É o Harper que as enxerta. Um desses dias vai me mostrar como é que faz. Devia ter uma, sabia? Fazem parte da época e dão flor no Natal e na Páscoa. Não tenho jeito para plantas. Não precisa fazer grande coisa. Pousou os enormes olhos azuis em Mitch. Mora num apartamento, não é? Se levar a árvore, uma flor de maio e 2 bicos de papagaio, ficará com a casa decorada para essa época. Já poderá receber visitas à vontade. Não sei se Josh vai prestar muita atenção em um cacto. Riley sorriu. Talvez não, mas imagino que o Dr. Carnage levará uma amiga lá em casa para tomar qualquer coisa, não é? Ah, tenho andado muito ocupado com um livro. Um homem atraente como o senhor deve ser obrigado a enxotar as mulheres. Ultimamente, nem por isso. Também devia levar uma guirlanda para a porta. Uma guirlanda. Ele começou a se sentir um tanto quanto desesperado quando Riley lhe deu o braço. Deixe-me mostrar-lhe aquilo que temos. Algumas delas fui eu própria que fiz. Está vendo esta? Sinto o cheiro de pinheiro. Não se pode ter um Natal sem uma guirlanda na porta. Mitch sabia quando se dar por vencido. É muito boa nisso, não é? Pode crer, replicou com uma gargalhada, escolhendo uma guirlanda. Estava ficando muito bem com a sua árvore. Convenceu-o a levar a guirlanda, 3 bicos de papagaio para o peitoril da janela e a flor de maio. Mitch parecia estupefato e um pouco desorientado quando Riley registrou tudo e colocou as compras dentro da caixa.
Quando ele saiu, Riley já havia conseguido as informações que queria. Correu para o gabinete de Stella. Mitch Carnegie não está andando com ninguém. Ficou repetidamente paralisado. Você sabe o que estou me referindo, Stella. Não tem namorada. Tirou o boné e passou os dedos pelos cabelos castanhos, suficientemente compridos para usar preso no rabo de cavalo. E passou uma boa meia hora na estufa de mudas com Ross, antes de comprar uma árvore de mesa. Harper mandou-o entrar sem avisá-la. Assim, sem mais nem menos, com ela trabalhando e sem tempo para passar um pouquinho de batom. Harper o mandou entrar sem avisar a sua mãe? Mas será que ele é idiota? Foi exatamente o que eu lhe perguntei. Ao Harper, é claro. Seja como for, depois ele, o Mitch, entrou todo molhado, pois tinha andado por aqui vendo as instalações. Agora vai passar lá em casa. Riley, Stella desviou a atenção do computador. O que você anda tramando? Ando só investigando, mais nada. Ele não está com ninguém. Ela não está com ninguém. Ergueu as mãos, com os indicadores espetados, e depois os aproximou um ao outro. E agora vão andar muito tempo um com o outro. E além de ser uma brasa, ele é muito amável. Além da árvore, eu o convenci a comprar uma guirlanda, 3 bicos de papagaio e uma flor de maio. Boa, Harley. Ele não é capaz de dizer não, e essa é a parte boa. Se Ross não aproveitar, talvez eu próprio me arrisque. Está bem, não vou fazer nada disso, riu da expressão de Stella. Ele tem idade para ser meu pai e blá blá blá, mas é perfeito para Ross. Sério, eu percebo essas coisas. Não tive razão em relação a você e a Logan? Stella suspirou ao olhar para a água marinha que Logan lhe dera como anel de noivado. Isso eu não posso negar. E mesmo que vá dizer, com toda a firmeza, que devemos limitar-nos a ficar assistindo de camarote, não posso negar que será divertido. Capítulo 4. Em geral, quando trabalhava, Mitch lembrava-se de limpar o apartamento quando ficava sem espaço para se sentar ou já não tinha mais canecas lavadas para o café. Entre projetos, era um pouco melhor jogando coisas fora, ou pelo menos reorganizando a confusão. Contratava empresas de limpeza, na verdade, contratava-as com frequência. Nunca duravam muito tempo e estava disposto a admitir que a culpa, em grande medida, era sua. Esquecia-se do dia marcado e escolhia sempre essa data para tratar de alguma coisa, fazer alguma pesquisa ou ir assistir a um jogo de basquetebol com o filho. Talvez houvesse algo freudiano nisso, mas não queria debruçar-se muito sobre o assunto. Outras vezes, lembrava-se, a equipe de limpeza chegava e ela regalava os olhos, surpreendida com o trabalho que a aguardava, e nunca mais havia. Mas um homem tinha ou pelo menos devia, fazer um esforço nas épocas festivas. Passou o dia inteiro arrastando tralha, esfregando e varrendo, após o que teve que admitir que se lhe pagassem para fazer, também desistiria. Mesmo assim, era bom ter um pouco de ordem no apartamento. Pôde ver a superfície das mesas e o assento das cadeiras, embora não tivesse grande esperança de mantê-las limpas a longo prazo. As plantas que Riley o convencera a trazer davam um toque festivo e agradável. E a pequena árvore, bem, era bastante engenhosa. Agora, em vez de arrastar a caixa da despensa, de se debater com as partes da árvore e de amaldiçoar o emaranhado de luzes, apenas para vir a descobrir que metade não funcionava, só tinha que colocar a árvore vistosa em cima da coluna, de estilo Happy White, que tinha ao lado da janela da sala de estar e acender as luzes. Pendurou a guirlanda na porta de entrada. Colocou o cacto em flor na mesa de apoio e os 3 pequenos bicos de papagaio em cima do peitoril da janela. Parecia-lhe muito bem. Quando acabou de tomar uma ducha e de vestir a calça jeans e a camisa, a pessoa com quem iria jantar bateu à porta. Descalço e com os cabelos ainda molhados, Mitch atravessou a sala de estar para abrir a porta e sorriu à única pessoa que amava sem qualquer reserva. Esqueceu de trazer a chave? Queria ter certeza de que estava no lugar certo. Joshua Carnegie tocou com o dedo algumas das folhas. Você tem uma guirlanda na porta. É Natal. Já tinha ouvido dizer.
Entrou e arregalou os olhos, do mesmo tom de verde do pai. Tinha uns bons 2 dedos a mais de altura do que o pai, e a mesma estatura magra. Tinha os cabelos escuros e desgrenhados, não por se esquecer de cortá-lo como o pai, mas por opção. Vestia uma camisa cinza e um capuz, e calça jeans larga. Uau! Encontrou uma empresa de limpeza nova? Recebem subsídio de risco? Não, não tive essa oportunidade. Além disso, acho que já corri todas as empresas de limpeza da cidade. Foi você mesmo que limpou? Com os lábios franzidos, Josh passeou rapidamente para a sala. Você tem uma planta com flores. Você vai levá-la. Vou? Eu consigo matar todas. Já ouvi arquejar. Não quero ser o responsável. Claro, Josh puxou distraidamente a orelha. Vai alegrar o ambiente. Ei, tem uma arvorezinha e velas. É Natal, repetiu Mitch, enquanto Josh se abaixava para cheirar a grande vela vermelha. Velas perfumadas. E se não estou enganado, andou passando aspirador na casa. Com os olhos semicerrados, virou-se para olhar o pai. Tem uma mulher? Não, por acaso não tenho. Tanto pior. Quer uma Coca-Cola? Sim. Josh dirigiu-se ao banheiro, balançando a cabeça. Tenho de ir ao banheiro. Vamos comer pizza? Você é quem escolhe. Pizza! Gritou Josh. Pepperoni e salsicha, com queijo extra. Minhas artérias entopem só de ouvir você dizer isso, respondeu Mitch, enquanto retirava 2 latas de Coca-Cola do refrigerador. Por experiência, sabia que o filho era capaz de devorar um empadão inteiro e continuar magro como um galgo. Ah, voltar a ter 20 anos. Telefonou para a pizzaria local e encomendou uma grande para Josh e uma média vegetariana para ele. Quando se virou, avistou Josh, encostado na soleira da porta, os pés calçados com um tênis Nike Zoom cruzados. Você tem flores no peitoril da janela. Bicos de papagaio. Natal, pechincha. Você tem uma mulher. Se não tem, está de olho em alguma. Por isso, desembucha. Não tem mulher nenhuma. Passou uma das latas para Josh. É só um apartamento limpo, com um toque festivo. Temos maneiras de fazer você falar. Onde a conheceu? É bonita? Não vou dizer nada. Rindo, Mitch abriu a lata. Eu vou arrancar essa informação de você. Não há nada para saber. Mitch passou por ele em direção à sala. Ainda. Ahá! Josh o seguiu, deixando-se cair no sofá e colocou os pés em cima da mesa de centro. Repito, não vou dizer nada, e esse ahá é prematuro. Sinto vontade de celebrar a ocasião. Acabei o livro, o que significa que devo ter um cheque no correio muito em breve. Vou começar um projeto novo, muito interessante. Já? Sem descansar primeiro? Tenho isto em vista há algum tempo e quero me atirar de cabeça. É melhor do que pensar nas compras de Natal. Por que teria que pensar nelas? Ainda faltam 2 semanas. Você é meu filho. Mitch ergueu a Coca-Cola num brinde. Como é que vão a sua mãe e a Kate? Bem, estão ótimos. Josh bebeu um grande gole da lata. Anda eufórica com o Natal, sabe como é? Sei bem. Dei um tapinha carinhoso no joelho do filho. Não se preocupe, Josh. Sua mãe quer que você passe o Natal em casa, e é assim que deve ser. Você poderia vir, sabe? Que poderia. Eu sei e agradeço, mas será melhor ficar por aqui. Faremos a nossa comemoração de Natal antes de você partir. É importante para sua mãe que você esteja lá. Ela tem direito a isso, e também é importante para você. Não gosto de pensar que você ficará sozinho. Só eu e meu prato. Ainda lhe doía sempre, mas fora algo merecido. Você poderia ir para a casa da vovó. Por favor, uma expressão exagerada de dor cobriu o rosto de Mitch e soou em sua voz. Como você pode me desejar isso? Josh exibiu um sorriso irônico. Poderia vestir aquela camisa de rena que ela lhe deu há anos. Sinto muito, mas há um sem-teto muito simpático que vai usá-la nesse Natal. Quando é que você vai embora? No dia 23. Poderíamos nos encontrar no dia 22, se for possível. Claro, só tenho que falar com Julie. Ela vai para Ohio ver a mãe, ou para Los Angeles ver o pai.
As coisas andam muito complicadas. Os dois ficam falando sobre o que acontece no tribunal, sobre culpa e responsabilidades. E ela passa a vida dizendo: não quero falar com nenhum deles. Está sempre chorando ou irritado, ou as duas coisas. Às vezes os pais conseguem acabar com os filhos. Você não. Tomou mais um gole da bebida e depois ficou girando a lata nas mãos. Gostaria de dizer que vocês nunca me usaram como arma na sua guerra pessoal. Tenho andado pensando nisso, agora que Julie está atravessando esta fase. Você e mamãe nunca me fizeram isso. Nunca me obrigaram a escolher. Nunca atacaram um ao outro perto de mim. É lamentável quando essas coisas acontecem. Lamentável. É verdade. Eu me lembro, sabe, de como era antes de vocês se separarem. As coisas entre vocês andavam feias, mas nem mesmo nessa época me usavam para agredir um ao outro. É o que está acontecendo com Julie, e agora percebo que tive muita sorte. Era só isso que eu queria dizer. E é bom ouvir isso. Bem, agora que tivemos esse momento ternura, vou buscar outra Coca-Cola. O jogo deve estar prestes a começar. Já vou. Mitch pegou o controle da televisão. Agradeci a sorte por ter um filho como aquele. Olhe só, batatas fritas com sal e vinagre. Ao ouvir o saco ser aberto e alguém bater a porta, Mitch sorriu e se levantou, tirando a carteira para pagar a pizza. Não entendo, Stella. Não consigo entender. Riley percorria o quarto de Stella, enquanto as crianças chapinhavam no banheiro adjacente. Os sapatos pretos sensuais que vão dar cabo dos meus pés ou as sapatilhas mais elegantes? Quando Stella se levantou, com um sapato de cada par num dos pés, Riley parou de andar por perto o suficiente para avaliá-los. Os sensuais. Receava que você fosse dizer isso, que seja. Stella descalçou e arrumou o par rejeitado no armário. A roupa estava sobre a cama, as joias que já selecionara numa salva em cima da cômoda. Agora só tinha que colocar os filhos na cama, vestir-se, arrumar os cabelos, maquiar-se, verificar se os meninos estavam bem, verificar os monitores e caminhar o caminhar e o resmungar de Riley a distraíram o suficiente para que se virasse. O que foi? Por que está tão nervosa? Tem companhia Tem companhia de que eu não ouvi falar para a festa de hoje à noite? Não, mas estou falando de encontros. Por que Ross disse ao Mitch para trazer companhia? Agora, o mais certo é que ele traga, pois acha que se não trouxer vai parecer uma gafe. E vão os dois perder uma grande oportunidade. Houve alguma coisa que me escapou? Colocou os brincos e observou o resultado final. Como você sabe que Ross lhe disse para trazer companhia? Como consegue descobrir essas coisas? É um dom que eu tenho, mas afinal de contas, o que é que está se passando com ela? Primeiro, um homem deslumbrante disponível a convida para hoje à noite. Então ganha pontos. Depois lhe diz para trazer alguém. Ora bolas! Vai ver, ele pensou que seria o mais educado a fazer. Pelo amor de Deus! Não se pode ser educado na guerra sentimental. Com um suspiro zangado, Riley se sentou aos pés da cama e levantou as pernas para observar os sapatos que tinha calçado. Sabe, somos nós que devemos assumir o controle. Uma vez que ainda não começara a aplicar a maquiagem, Stella pôde levar os dedos aos olhos. Estamos falando de uma festa de Natal na casa dela e sabe que vai estar maravilhosa. E agora ele vai aparecer com uma mulher qualquer e estragar tudo. Acho que neste momento não há nada para estragar. Frustrada, Riley deu um puxão nos cabelos. Mas pode haver, sei que pode. Preste atenção essa noite e vai ver se não percebe alguma coisa. Está bem, vou prestar. Mas agora tenho que tirar as crianças da banheira e colocá-las na cama. Depois tenho que me vestir e calçar os meus sapatos sensuais, com o único objetivo de deixar Logan louco. Quer uma mãozinha com as crianças? E não para deixar o Logan louco. Lily já está dormindo. Não, vai acabar se molhando e amarrotando a roupa. E você está fantástica. Quem me dera poder usar esse tom de vermelho. Isto é que é sensual. Riley baixou o olhar para o vestido justo de um vermelho sedutor. Não acha que está muito... Não, acho que está perfeito. Bem, vou descer. Ver se posso dar a mão ao David com a comida. Depois vou lhe pedir a opinião sobre a roupa. Ele é perito em moda.
Ross já estava lá embaixo, revendo os pormenores e tecendo críticas a si mesma. Talvez devesse ter aberto o salão de baile do segundo andar e organizado a festa ali. Era um espaço encantador, muito elegante e gracioso, mas o térreo, com o seu emaranhado de salas menores e as lareiras, era de certa forma mais confortável e caloroso. Convenceu-se de que o espaço não constituía problema, enquanto confirmava a disposição das mesas, das cadeiras, das velas e dos candelabros. Gostaria de abrir daquela forma as divisões, pois sabia que as pessoas iriam vaguear de sala em sala, admirando a casa de que tanto gostava. A noite estava agradável, o que faria com que pudessem também sair para as varandas. Havia aquecedores, caso o tempo esfriasse, e mais mesas, mais lugares, mais velas, e todas aquelas luzes festivas nas árvores, bem como as luminárias ao longo do caminho entre os jardins. Não queria que pensassem que era a primeira festa que dava na vida. Mas havia muito tempo que não fazia algo tão grande. Por este motivo, poucas tinham sido as desistências de sua lista de convidados. Teria a casa cheia. Evitou os fornecedores e os empregados adicionais, que se atarefavam pela casa, e saiu. Sim, as luzes eram muito bonitas de se ver, e gostava da árvore de bicos de papagaio que havia criado com dezenas de pequenos pistilos brancos. Esforçou-se para recordar que a Harper House fora concebida para oferecer entretenimento. Andava se esquivando de seu dever, ao mesmo tempo que se negava o prazer de confraternizar com pessoas de quem gostava. Virou-se quando ouviu a porta se abrindo. David apareceu com 2 taças de champanhe. Olá, beleza. Posso convidá-la para uma taça de champanhe? Pode sim, embora eu devesse estar lá dentro ajudando na loucura geral. Está tudo sob controle. Tocou na taça dela com a sua. Mais 20 minutos e estará tudo perfeito. Olhe só para nós, não estamos lindos? Ross riu e deu-lhe a mão. Você está sempre lindo. E você, minha joia? David recuou sem largar sua mão. Está radiante. Ross escolhera um vestido de tom prata fosco, justo, com um decote que lhe deixava os ombros a descoberto, ideal para exibir os rubis da bisavó. Passou os dedos pelo colar de platina com espetaculares pingentes de rubi. Não tenho grande oportunidade de usar os rubis Harper. Esta noite me pareceu adequada. São um presente para os olhos e ainda por cima fazem maravilhas pelo seu rosto. Mas estava falando de você, minha beleza incandescente. Por que não fugimos para Belize? David e champanhe, a combinação perfeita para deixá-la animada e descontraída. Pensei que íamos para o Rio. Só no carnaval. Será uma festa maravilhosa, Ross. Pode esquecer todo o resto. Você me conhece muito bem, não é? Balançou a cabeça e olhou os jardins enquanto bebericava o champanhe. Da última vez que dei uma festa assim, foi lá em cima. Mudar de pulseira porque o fecho estava solto e dei com meu marido agarrando uma das convidadas, em vez de estar cuidando dos aperitivos. Bebeu devagar, absorto. Um momento particularmente humilhante em minha vida. Que se dane isso. Você lidou muito bem com o caso, não foi? Continuo sem saber como conseguiu sair de lá e deixá-los sozinhos, suportando a festa até o fim, e só depois de todo mundo ter ido embora colocar o sacana na rua. A voz subiu-lhe de tom enquanto falava, e a indignação pela amiga acendia-lhe raios nos olhos. Foi um ato puramente egoísta. Não foi corajoso, nem coisa que o valha. Encolheu os ombros, tentando minimizar o acontecimento. Fazer uma cena com a casa cheia de convidados teria sido ainda mais humilhante. No seu lugar, eu teria arrancado os olhos dele a unhadas e o teria colocado para correr com um dos mosquetes do seu bi-tri, de um de seus avós mais antigos. Ross suspirou e deu mais um gole na bebida. Com certeza teria me sentido muito bem. Quem dera ter me lembrado do mosquete depois de os convidados terem saído. Bem, não o deixamos estragar aquela festa e também não vamos deixar estragar esta. Acabou o champanhe e virou-se para David com a expressão determinada de uma mulher pronta para o combate. Vamos acender o restante das velas e pôr música para trocar. Estou pronta para a festa. Sim, era agradável abrir as portas outra vez.
com vinho e música, boa comida, bons amigos. Andou de grupo em grupo, de sala em sala, enquanto escutava fragmentos de fofoca, debates políticos, discussões sobre esporte e artes. Deu o braço ao velho amigo Will Donley, que também era pai de Stella, e ao futuro genro dele, Logan Quiddard, seu paisagista. Ainda não tinha visto você. Acabei de chegar. Tocou-lhe de leve na face com os lábios. Joe nunca mais escolheu os sapatos. Foi lá em cima com a Riley. Disse que tinha que dar uma olhada na bebê. Eu a encontro. Perdeu a noiva, Logan? Ela está em todo canto. Encolheu os ombros e bebeu um gole de cerveja. Aquela mulher não descansa enquanto não confirma todos os pormenores. Bela festa, Ross. Ora, você detesta festas. Agora era Logan quem sorria, o que dava algum encanto aos seus traços duros. É muita gente, mas a comida é ótima, a cerveja está fresca e o meu par é a mulher mais bonita do mundo. É difícil me queixar. Não diga nada ao pai dela, mas daqui a pouco estou pensando em levá-la até o jardim para trocarmos uns beijos. Piscou o olho para Will, ao que desviou o olhar. O senhor Dr. Carnage acabou de chegar. Parece que está à sua procura, ou de alguém. É mesmo? Rosa olhou para trás e as sobrancelhas expressivas se ergueram. Mitch vestia um terno cinza que lhe acentuava a constituição elegante. Reparou que ele havia cortado os cabelos desde a última vez que o vira e tinha um ar mais à vontade do que erudito. De qualquer forma, tinha de admitir, pelo menos para si própria, que era muito agradável observá-lo. Mesmo assim, parecia um pouco confuso na multidão e balançou a cabeça quando um dos eficientes empregados lhe ofereceu uma taça de champanhe. Desculpe-me um momento, disse a Will e Logan. Começou a se dirigir a ele entre as pessoas e se acalmou quando foi avistada. Sentia um ligeiro aperto no coração e o pulso acelerado, algo que considerava simultaneamente estranho e embaraçoso. Ele me atrai, pensou. Aqueles olhos fixaram-na de imediato. Por isso sentiu-se como qualquer pessoa se sentiria, única naquela sala. Uma grande proeza num espaço apinhado de gente barulhento, o que resultava um tanto ou um quanto desconcertante. Mas ao se aproximar de Mitch, Ross exibiu uma expressão descontraída e amigável. Ainda bem que pôde vir. Ross, quando faz uma festa, se esmera. Eu vim a 1 quilômetro daqui e já vi as luzes. Não conhece essas pessoas todas, não é? Nunca as tinha visto. O que bebe? Água com gás e limão. Há um bar ali na frente. Pousou-lhe a mão no braço a fim de guiá-lo. Vou tratar de você. Obrigada. Escute, tenho uma coisa para você, um presente. E enfiou a mão no bolso enquanto se dirigiu ao bar e lhe ofereceu uma pequena caixa embrulhada. Isto é completamente desnecessário e muito gentil de sua parte. É apenas uma forma de agradecer por ter me ajudado com o presente da minha sobrinha. Perdi a bebida. Ros, você está espantosa, esse é o termo que me vem à mente. Com espetacular logo em seguida. Obrigada. Desde a cabeça, continuou, percorrendo-a com o olhar até as sandálias de salto prateado, as unhas pintadas de vermelho. A ponta dos pés. Minha mãe sempre me disse que uma mulher não estaria apresentável se não tivesse as unhas dos pés pintadas. É um dos poucos conselhos que me deu com que concordo. Deu abri-lo agora? Mitch mal olhara para os rubis, embora o antiquário amador nele os avaliasse como verdadeiros. Mas aqueles dedos dos pés, os dedos eram espantosos. O quê? O presente, Ross sorriu. Era difícil não se sentir encantada, um pouco convencida, quando o homem se extasiava com os seus pés. Devo abri-lo agora? Não, prefiro que não abra. Se o fizer mais tarde e não gostar, terá tempo para preparar uma mentira cortês. Não seja tolo, vou abri-lo agora. Puxou o laço e abriu a tampa. Lá dentro estava um relógio em miniatura, em filigrana de prata. É lindo, é mesmo lindo. As antiguidades são um dos meus passatempos. E o que até faz sentido. Imaginei que gostasse de coisas antigas, a julgar por esta casa. Há uma inscrição nas costas que me cativou. Ross virou o relógio e leu.
L, conte as horas, N. É lindo e romântico. É maravilhoso, Mitch. E mais do que eu mereço por tê-lo ajudado a escolher um brinquedo. Fez-me pensar em você. Quando Rosa ergueu a cabeça, Mitch balançou a dele. O que eu disse a deixou com um ar incrédulo. Mas um fato é um fato. Quando o vi, pensei em você. Isso lhe acontece com frequência? Pensar em você? Não. Pensar em alguém e comprar-lhe um presente encantador. De vez em quando, mas verdade seja dita, há algum tempo não acontecia. E com você? Acontece com frequência? Rosa esboçou um sorriso. Há algum tempo não, mas obrigado. Quero colocá-lo lá em cima. Deixe-me apresentá-lo a. Ah, lá vem Estela. Não há ninguém melhor do que a nossa Estela para guiá-lo pela festa. Mitch, Estela estendeu-lhe a mão. É um prazer tornar a vê-lo. A você também. Está encantadora, disse-lhe. Deve ser o amor. Posso confirmar que sim. E como vão seus filhos? Muito bem, obrigada. Estão dormindo lá em cima e. Oh! Interrompeu-se quando viu o pequeno relógio. Não é adorável? Tão romântico e feminino. É um amor, não é? Asseverou Ross. Foi um presente por um favor mínimo. Se tivesse ouvido o telefonema que recebi de minha irmã e da minha sobrinha, não diria que foi mínimo, garantiu Limite. Não só fui oficialmente perdoado, como agora gozo do estatuto de tio preferido. Ora, muito bem. Neste caso, mereço o presente. Estela, dê uma volta com Mitch, sim? Quero colocar isto lá em cima. Claro. E Estela reparou na forma como o olhar de Mitch seguiu Ross até que esta deixou a sala. Só uma pergunta antes de começarmos. Ela tem alguém? Não, não tem. Mitch sorriu ao dar o braço a Estela. Quem diria, hein? Ross dirigiu-se ao salão de entrada e subiu as escadas. Recordou a outra festa em que subira aquelas mesmas escadas com as vozes e a música atrás dela, a caminho do fim de uma relação. Não era ingênua. Sabia muito bem que Mitch estava lhe perguntando se estaria interessado em começar uma relação, estabelecendo as bases para que estivesse. O mais estranho era que a resposta não era um não declarado. O estranho, pensou Ross, enquanto se dirigiu ao quarto, era não saber a resposta. Entrou no quarto a fim de colocar o romântico relógio em cima da cômoda. Não pôde evitar o sorriso ao tocar o mostrador. Um presente bastante atencioso, pensou. E sim, seu lado cínico dizia que era também muito inteligente. No entanto, uma mulher com 2 casamentos nas costas teria necessariamente de possuir uma boa dose de cinismo. Uma relação com ele talvez viesse a ser interessante, até mesmo divertida. E Deus sabia que precisava de alguma paixão na vida. Mas também seria complicado, possivelmente muito emotivo, e devido ao trabalho que o contratara para fazer, potencialmente doloroso. Deixaria que aquele homem escrevesse um livro que envolvia a história de sua família, e certamente a envolveria até certo ponto. Queria mesmo tornar-se íntima de alguém que, se as coisas corressem mal, poderia crucificá-la, ela e a sua família, por escrito? A experiência com Bryce a alertara para o fato de as coisas terem tendência a piorar. Era muito em que se pensar, meditou. Depois ergueu o olhar para o espelho. Viu a si própria, a pele afogueada, os olhos cintilantes, com suas reflexões, mas também viu a figura pálida que estava atrás de si. Conteve a respiração, mas não se deixou abalar. Não deu meia volta. Deixou-se ficar como estava, os olhos fixos nos de Amélia, no espelho. 2 vezes, depois de semanas sem você aparecer, disse calmamente. Imagine que ache que devo afastá-lo. Não gosta muito de homens, não é, Amélia? De meninos, sim, de crianças, mas os homens são diferentes. Só um homem pode deixar uma mulher com tanta raiva. Eu sei. Foi alguém do meu sangue que a deixou assim? Não houve resposta, tampouco esperava que houvesse. Deixe-me acabar este monólogo dizendo que tenho que pensar por mim. Tenho que decidir sozinha, como sempre fiz. Se eu deixar Mitch entrar na minha vida, na minha cama, as consequências e o prazer serão meus. Respirou fundo, lentamente. Mas uma coisa eu lhe prometo. Faça o que fizer ou não, agora que começamos, não deixaremos de procurar as suas respostas.
Quando a imagem começou a se desvanecer, Ross sentiu algo lhe roçando os cabelos, como uma espécie de carícia de dedos, ao mesmo tempo calorosos e gelados. Teve de se agarrar ao tampo da cômoda para se recompor. Depois retocou o batom e perfumou-se, e regressou à festa. Imaginava que a carícia fantasmagórica seria choque suficiente para uma noite, mas teve um choque ainda mais intenso quando chegou ao fundo das escadas. Bryce Clark estava na sua entrada. Foi invadido por uma raiva intensa e terrível, e imaginou-se saltando dos degraus e descarregando sua fúria, batendo-lhe e insultando-o, após o que o atiraria para a porta fora. Por um momento, a visão foi tão nítida que tudo mais, a realidade à sua volta, tornou-se indistinto e desapareceu. Ouvia apenas o coração a lhe martelar os ouvidos. Olhou-a, felicíssimo, enquanto ajudava uma mulher, que ela conhecia do clube de jardinagem, a tirar o casaco. Ross agarrou-se ao pilar da escada até sentir que recuperara o controle e ter o mínimo de certeza de que não iria agredi-lo. Deu o último passo. Mandy, disse. Oh, Ross. Amanda Overfield riu e beijou as faces de Ross. Tinha a idade de Harper e era uma jovem tola, inofensiva e rica. Acabara de se divorciar e regressar a Memphis no verão anterior. Sua casa é linda. Sei que estamos extremamente atrasados, mas ficamos. Voltou a sorrir, o que fez Ross cerrar os dentes. Não interessa. Fico tão contente por ter me convidado. Estava mortinha por conhecer a sua casa. Aí, mas que falta de modos. Deixe-me apresentar-lhe o meu par. Rosaline Harper apresenta-lhe Bryce Clark. Já nos conhecemos. Ross, você está maravilhosa como sempre. Começou a se inclinar, fazendo menção de beijá-la. Ross sabia as conversas à volta deles se haviam interrompido e que as pessoas estavam surpresas e esperando. Ross falou em um tom muito baixo. Se me tocar, enfio suas bolas na garganta. Fui convidado para sua casa. A voz de Bryce era afável, o tom suficientemente alto para chegar a quem estivesse interessado. Ross o observou, exibindo uma expressão de choque. Esta falta de educação não lhe cai bem. Não estou entendendo. Mandy olhava de um para o outro, apertando as mãos. Não estou entendendo. Imagino que não, Mandy. Por que não vai com seu par até lá fora? Ouviu uma praga atrás dela e esforçou-se para não perder a calma. Virou-se e manteve a voz baixa. Harper, por favor, não. Quando se deslocou para bloquear o filho, o olhar de Harper saltou de Bryce para a mãe. De uma vez por todas. Eu trato disso, deixe-me tratar disso. Esfregou-lhe o braço e sentiu os músculos do rapaz tensos. Por favor. Sozinha não. 2 minutos. Beijou-lhe a face e murmurou-lhe ao ouvido. Ele quer uma cena. Não vamos dar isso a ele. De nós não vai conseguir nada. 2 minutos, querido. Virou-se. Mandy, vamos apanhar um pouco de ar, está bem? Deu o braço à mulher. Bryce não saiu de onde estava. Isto é muito delicado de sua parte, Rosaline. Você está me envergonhando e aos seus convidados. Esperava que pelo menos conseguisse mostrar alguma civilidade. Imagino que a sua esperança tenha sido frustrada. Viu a mudança em sua expressão quando ele olhou por cima do ombro. Seguiu-lhe o olhar e viu Mitch ao lado de Harper, e Logan, e David, dirigindo-se para a entrada. Reparou que a expressão no rosto dos homens era bastante menos civilizada do que a dela. Quem é o idiota? A pergunta de Mitch não passava de um murmúrio, mas Rosa a ouviu, bem como a resposta de Harper. Bryce Clark, o monte de esterco que ela pôs para correr há meia dúzia de anos. Ross levou Mandy para a rua. Bryce era um idiota, pensou, e talvez não se importasse de ter uma altercação pública com Harper, mas não enfrentaria vários homens fortes e zangados, nem mesmo pelo prazer de humilhá-la na sua própria casa. Percebeu que tinha razão quando ele a seguiu com um passo rígido. Ross fechou a porta. Mandy,
Este é meu ex-marido, aquele que encontrei lá em cima durante uma festa semelhante, com as mãos nos seios nus de uma conhecida nossa. Isso não passa de uma mentira, não houve nada. A cabeça de Ross virou-se com brusquidão. Você pode contar a sua versão da história quando já não estiver à minha porta. Não é bem-vindo, nunca será bem-vindo. Se voltar às minhas terras, chama a polícia e mando prendê-lo por invasão de propriedade. E pode ter certeza de que vou processá-lo. Agora você tem 1 minuto, nada mais do que isso, para se enfiar no seu carro e sair daqui. Virou-se e sorriu para a chocada Mandy. Mandy, sabe que pode entrar e ficar se quiser. Eu consigo uma maneira de levarem você para casa daqui a pouco. Acho que deveria eu. Acho que é melhor eu ir. Então está bem. Vemo-nos no mês que vem, na reunião. Feliz Natal. Ross deu um passo para trás, mas não abriu a porta. Acho que você só tem mais uns 40 segundos antes de eu entrar e chamar a polícia. Todo mundo que está aqui sabe quem você é agora, cuspiu-lhe Bryce, enquanto arrastava Mandy para o carro. Acredito que sim. Esperou até que ele ligasse o motor e se afastasse. Só então levou a mão ao estômago, revolto, e cerrou os olhos, até conseguir reprimir a vergonha e a raiva. Respirou fundo por 2 vezes, ergueu a cabeça e regressou à sua casa. Ostentou um sorriso fantástico e estendeu a mão para Harper. Bem, disse ela, apertando a mão do filho e olhando os rostos dos curiosos. Uma bebida viria bem a calhar. Capítulo 5. Quando a festa acabou e os convidados já estavam a caminho de casa, Ross percebeu que não era capaz de se acalmar. Sabia que não podia ir para o quarto, onde se limitaria a andar de um lado para o outro, revendo e remoendo aquela humilhação pessoal. Deste modo, preparou uma caneca de café e levou-a para o pátio, a fim de apreciar o frescor da noite e a solidão. Os aquecedores ainda gemiam e as luzes ainda piscavam. Ross sentou-se e bebericou café, para apreciar aqueles momentos e talvez refletir um pouco. Sabia que Harper estava zangado com ela, por tê-lo impedido de atirar Bryce para fora de casa. Era suficientemente jovem e abençoado fosse, ainda por cima bastante másculo, para acreditar que a força bruta podia resolver qualquer problema específico. E gostava dela o suficiente para se refrear quando ela lhe pediu. Pelo menos dessa vez, conseguira conter-se. Da outra única vez que Bryce tentara entrar na Harper House sem convite, ficara muito chocada para deter Harper. E já que se falava nisso, para deter David, Bryce fora posto para fora e ela fora egoísta a ponto de se sentir satisfeita pela forma como o filho o expulsara. Mas o que ganhara com isso? Àquela altura, Bryce conseguira o mesmo que naquela noite, deixara-a perturbada. Quanto tempo mais? Interrogou-se. Por quanto tempo mais deveria continuar pagando por um único erro estúpido e irrefletido? Quando viu a porta se abrindo, Ross ficou tensa. Não queria rever o incidente com David, nem com Harper. Não queria que um homem lhe passasse a mão na cabeça e lhe dissesse que não se preocupasse. Queria ficar sozinha. Quanto a você, não sei, mas a mim caíram bem uns chocolates. Surpreendida, Rosa observou Estela, colocando uma travessa em cima da mesa. Pensei que você tivesse ido para a cama. Gosto sempre de relaxar um pouco depois de uma bela festa, e ainda por cima havia essas trufas de chocolate ali sozinhas na cozinha, chamando por mim. Ross reparou que ela fizera um chá e recordou que Estela não apreciava café ao fim da noite, e dispusera as trufas que havia sobrado numa bonita travessa. Riley também ia descer, mas Lily acordou. Deve estar nascendo algum dentinho, pois anda muito inquieta. Isso é lindo. Estamos no meio de dezembro e é tão bonito. O ar ainda nem está muito frio. Andou treinando conversa fiada e decidiu que ia começar falando da temperatura. Em outros tempos, aquele tom distante teria feito Estela recuar, mas isso pertencia ao passado. Sempre achei que falar do tempo era uma boa maneira de começar, especialmente para duas jardineiras. Depois iria comentar que este ano os bicos de papagaio estão espetaculares, mas acho que podemos pular esta parte. Escolheu uma trufa e deu-lhe uma dentada.
Mas o chocolate foi espontâneo. Meu Deus, quem inventou isso deveria ser canonizado. Pergunte a Riley. Se não souber quem fez a primeira trufa de chocolate, ela descobrirá. Uma vez que o chocolate estava ali, Ross não tinha desculpas para não comê-lo. Já estou aqui há quase um ano, Stella começou a dizer. É a sua maneira de me pedir um aumento? Não, mas é uma boa ideia. Trabalho com você há quase um ano e moro nessa casa. A segunda parte está se prolongando mais do que eu imaginava. Não vale a pena você ir para o outro lado qualquer só para voltar a se mudar depois de se casar com Logan. É verdade, e eu me sinto grata por você compreender isso e por ajudar a manter as crianças estáveis. O problema é que, mesmo mal podendo esperar para me casar e me mudar para a casa de Logan, especialmente agora que já comecei a fazer as alterações a meu gosto, vou sentir saudades de morar aqui. E os meninos também. É bom ouvir isso. Mesmo com tudo que aconteceu na primavera passada, talvez mesmo por causa disso, fiquei ligada a esta casa e a você. Também é bom ouvir isso. Você tem um bom coração que se associa à sua cabeça organizada, Estela. Obrigada. Recostou-se na cadeira, segurando a xícara com as mãos. Os olhos azuis estavam fixos em Ross. Depois de morar e trabalhar com você durante quase um ano, eu a conheço bem, pelo menos na medida do possível. Uma das coisas que sei é que, apesar de sua hospitalidade e de sua generosidade, você é uma mulher bastante reservada. E sei que estou invadindo esta área privada quando digo que lamento o que aconteceu esta noite. Lamento e me deixa zangada e, em parte, espantada que um idiota tenha entrado na sua casa sem convite e de forma desagradável, com o objetivo de envergonhar você. Ao não obter resposta, Estela respirou fundo. Por isso, se você estiver com vontade de comer trufas e desancar o sacana, sou todos ouvidos. Se preferir ficar sozinha remoendo, levarei meu chá e metade desses doces comigo para o quarto. Por um momento, Ross deixou-se ficar ali sentada, bebericando café. Depois pensou, que se dane, e comeu outro chocolate. Sabe, como desde sempre vivi aqui, tenho uma espécie de amigos e um bando de, por assim dizer, conhecidos. Mas não tenho aquilo que podemos chamar de amigas próximas e importantes. Há uma razão para isso. Ergueu o dedo e agitou-o antes de que Estela pudesse falar. Esta razão foi escolha minha, até certo ponto, e tem a ver com o fato de ter enviuvado cedo. Por isso, muitas mulheres do meu círculo social ficaram um pouco desconfiadas. Cá estava eu, jovem, atraente, relativamente rica e disponível, ou pelo menos elas assim julgavam. Do outro lado estavam aquelas que por natureza ansiavam por eu me juntar a um homem, um amigo, um irmão, um primo, fosse quem fosse. Para mim, ambas as situações eram irritantes. Como resultado, desabituei-me a ter amigas chegadas. Por isso, estou um pouco enferrujada. Considero você uma amiga, a melhor que tenho do gênero feminino. Uma vez que sinto mesmo por você, gostaria que me deixasse ajudá-la, mesmo que seja apenas para falar mal daquele merda do Bryce Clark e lhe trazer chocolates. Oh, Estela, o tom de voz de Ross era tão doce quanto as trufas. Acho que é a primeira vez durante este ano que ouço você dizer merda. Estela corou um pouco. A maldição das ruivas. Guardo esta palavra para ocasiões especiais. O que é o caso. Ross reclinou a cabeça e e olhou para as estrelas. Ele não fez isso só para me envergonhar. Isto foi um bônus acrescido. Então por quê? Será que seria estúpido a ponto de pensar que você iria deixá-lo entrar? Pode ter pensado que a minha necessidade de manter certa imagem lhe teria aberto as portas e que se eu tivesse feito, isso seria mais uma ajudinha para o esquema que tinha em curso para arranjar dinheiro. Se assim foi, não deve conhecer você muito bem para subestimá-la desta maneira. Sabe o suficiente para ter conseguido exatamente aquilo que queria esta noite. A jovem que estava com ele é muito rica e muito tola. O mais certo é que tenha sentido pena, ou até tenha se sentido um pouco ofendida por ele. Então é mais do que tola, é completamente burra. Talvez, mas ele é um mentiroso muito convincente e esperto.
como uma raposa, não sou tola nem burra, e caí na conversa dele. Estava apaixonada por ele, por isso... Oh, querida, eu não estava apaixonada, graças a Deus. Arrepiou-se ao pensar no assunto. Gostava da atenção, da adulação e, pelo menos no início, do romance e do sexo. Se a isso juntarmos um caso forte de síndrome de ninho vazio, estava no ponto para ser enganada. A culpa foi minha se me casei em vez de dormir com ele até me fartar, ou ver o que estava debaixo daquela aparência bonita. Não sei se isso faz com que as coisas sejam melhores ou piores, disse Stella após um instante. Eu também não, mas as coisas são como são. Seja como for, ele quis me lembrar de que ainda existe, de que frequenta o mesmo nível social que eu. Acima de tudo, quis me deixar perturbada e que pensasse nele. Missão cumprida. Ele tem necessidade de atenção, de ser o centro de tudo, para o bem e para o mal. O pior castigo que lhe podem dar é ignorá-lo, que foi o que eu fiz, com um sucesso relativo desde que ele regressou a Memphis. O que fez essa noite foi uma maneira muito inteligente de esfregar sua presença na minha cara, na minha própria casa, na frente dos meus convidados. Gostaria de ter chegado lá mais depressa. Estava quase na outra ponta da casa quando ouvi a discussão. Mas não sei como é que alguém pode tirar partido por ter tido colocado na rua, como você fez com ele. Você não conhece o Bryce. Vai se aproveitar do incidente durante semanas. Vai ser o centro das atenções e ter todas as portas abertas. Tamborilou na xícara com as unhas curtas sem verniz. Não tarda Não tarda e vai ser a vítima. Ele só estava tentando fazer as pazes. Veio desejar-me felicidades, ainda por cima com o Natal à porta. E eu o desprezei e humilhei o par dele, uma jovem que eu havia convidado. Deteve-se por um instante para engolir o acesso de fúria. As pessoas vão dizer: meu Deus, tão fria, tão dura. Foi mesmo mal educada. Neste caso, as pessoas são idiotas. Sim, na verdade são. Razão pela qual raramente me confraternizo com elas, e o motivo por que sou tão esquisita com os meus amigos. E é por isso que me sinto grata por ter uma amiga que se senta comigo a esta hora da noite para comer trufas de chocolate enquanto eu me lamento, suspirou profundamente. E raios me partam se eu não me sentir melhor. Vamos subir e dormir um pouco. Amanhã teremos um dia atarefado, com fofoqueiros misturados com clientes normais. Havia quem chamasse aquilo de enterrar-se no trabalho. Ross chamava fazer aquilo que era preciso e apreciar cada momento. Adorava as tarefas de inverno, fechando-se durante horas, até mesmo dias, numa estufa e criando vida nova, acompanhando-a. As plantas semeadas, as estacas, as plantas reproduzidas através de folhas cortadas. Adorava o cheiro do adubo e da umidade e de observar as várias fases de evolução. Tal como a vida, era preciso lidar com pragas e com problemas. Sempre que via sinais de fungos ou de ferrugem, cortava as folhas infectadas e tratava as plantas, verificava a circulação do ar e ajustava a temperatura. Quaisquer estacas que apresentavam sinais de decomposição ou de vírus eram removidas e eliminadas. Não permitiria infestações ali, tal como não permitiria em sua vida. Lembrar-se disso era um alívio, tal como era trabalhar. Podara Bryce e eliminara-o, livrara-se dessa infecção. Talvez não o tivesse feito a tempo, talvez não estivesse alerta o suficiente, sendo agora obrigada a se manter de guarda. Mas ela era forte e a vida que construíra suportava bem essas pequenas invasões irritantes. Com isso em mente, terminou a lista de tarefas para o dia e foi à procura de Harper. Entrou na estufa de enxertos. Sabia que o filho não ouviria de imediato, com Beethoven tocando para as plantas e outra música qualquer, em altos berros nos fones que tinha nos ouvidos. Perdeu um momento vendo-o trabalhar, um instante que a encheu de ternura. Uma camisa velha, calça jeans ainda mais velha e botas imundas, pois teria passado o dia de um lado para o outro no campo. Cortara os cabelos recentemente, o que fazia com que a juba negra brilhante caísse de uma forma mais ordeira. Interrogou-se sobre quanto tempo aquilo duraria. Se bem conhecia o filho, e conhecia-o bem, iria esquecer-se de cortar os cabelos durante semanas, até que voltasse a prendê-los com uma tira de ráfia enquanto trabalhava.
Era tão competente, tão criativo. Cada um dos seus filhos tinha o seu próprio talento, seguir o próprio caminho, algo que ela sempre incentivara. Mas apenas Harper herdara seu amor incondicional por jardinagem. Percorreu as mesas repletas de plantas, de ferramentas e de recipientes para observá-lo enxertando uma rosa em miniatura com mãos experientes. Quando terminou e pegou a lata de Coca-Cola, que estava sempre por perto, Ross colocou-se no seu campo de visão. Viu-o olhando-a, enquanto bebia um gole do refrigerante. Belo trabalho, elogiou-o. Você não costuma tratar de rosas. Estou fazendo uma experiência com essas. Pensei que talvez pudéssemos ter uma sessão com miniaturas em vasos. Estou desenvolvendo uma trepadeira mini e alguns espécimes rasteiros. Quer uma Coca-Cola? Não, obrigada. Era tão parecido com ela, pensou. Quantas vezes já não ouvira aquele tom educado e frio vindo de sua própria boca quando estava irritada? Sei que está zangado comigo, Harper. Não vale a pena ficar zangado. O que está em jogo não é se vale a pena. Queria acariciar-lhe os ombros, encostar a face na dele, mas ele iria retrair-se, tal como ela fazia quando alguém a tocava antes de se sentir preparada para isso. Está zangado pela forma como lidei com o assunto ontem à noite. A escolha era sua, encolheu os ombros. E eu não estou zangado contigo. Estou desapontado, nada mais. Ross teria se sentido menos magoada, menos chocada, se ele tivesse empunhado a faca de enxertar e a trespassasse. Harper, você tinha que agir assim, tão educada? Não podia ter dado ali mesmo o que ele merecia, em vez de me afastar e de levá-lo lá para fora? Do que adiantaria? Estou me lixando para o que adiantaria, mãe. O terrível estilo de Harper brilhava-lhe nos olhos. Devia ter levado um soco, bem ali onde estava. Você devia ter me deixado defendê-la, mas tinha de ser a sua maneira. Comigo lá sem fazer nada. Portanto, o que é que está em jogo? Ross queria sair dali, aproveitar para se recompor, mas ele merecia algo mais, merecia uma conversa franca. Não há ninguém que consiga magoar-me como você. Não estou tentando magoar você. É verdade, você não faria isso. É por isso que sei o quanto está zangado. E é por isso que percebo de onde vem essa raiva. Talvez estivesse errada. Ergueu as mãos para esfregar o rosto. Não sei, mas é a única maneira que tenho de fazer as coisas. Tinha de tirá-lo da casa. Estou pedindo que entenda que eu tinha que tirá-lo da casa. Rapidamente e antes que ele voltasse a maculá-la. Baixou as mãos e o rosto refletia remorso. Eu o trouxe para a nossa casa, Harper. Fui eu, não você. O que não significa que você seja culpada, pelo amor de Deus, ou que tenha de lidar com isso sozinha. Se você não pudesse contar comigo para ajudá-la, para defendê-la. Droga, Harper, aqui está você, pensando que não preciso de você, quando a maior parte das vezes preciso tanto que nem sabe. Não sei o que faria sem você. Deus sabe que é verdade. Não quero discutir com você por causa disso. Pressionava agora os olhos com os dedos. Ele não passa de um gigolô. E eu já não sou um menino que você tenha que proteger dos gigolôs, mãe. Sou um homem e o meu dever é protegê-la, quer você queira, quer não, quer precise ou não. Ross baixou as mãos e quase foi capaz de esboçar um sorriso. Isso é que é marcar uma posição. Se ele voltar a aparecer, você não vai conseguir me deter. Ross respirou fundo e levou as mãos ao rosto do filho. Sei que você é um homem. Às vezes me custa admitir, mas sei que é um homem com vida própria e com uma maneira de ser própria. Sei que é um homem, Harper, e que vai ficar ao meu lado quando eu pedir, mesmo que preferisse ficar à minha frente e travar minhas batalhas. Embora soubesse que ainda não estava perdoada, deu-lhe um beijo na testa. Vou para casa trabalhar no jardim. Não fique muito tempo zangado comigo. Não devo ficar. Ainda há pernil que sobrou da festa. Também há muito acompanhamento, se quiser passar lá e servir-se para o jantar. Talvez. Então está bem. Sabe onde me encontrar. Com um jardim tão vasto quanto o dela, havia sempre alguma coisa à espera de ser feita. Como queria trabalhar, Ross verificou o adubo e trabalhou com as estacas e as mudas que cultivava para o uso pessoal na pequena estufa que tinha em casa. Depois pegou as luvas e a tesoura.
de podar e saiu para terminar os debates de fim de ano. Quando Mitch a encontrou, estava enfiando ramos pequenos na trituradora, que chacoalhava enquanto os ia desfazendo. Pelo vermelho gasto da máquina, esta já devia ter trabalhado muito. O mesmo ar de Ross, pensou Mitch, com um casaco puído, o chapéu preto, as luvas grossas e as botas surradas. Os olhos estavam protegidos por óculos escuros, e ele se interrogou se estariam sendo usados contra o brilho do sol ou como proteção contra as lascas de madeira que saltavam pelo ar. Sabia que ela não ouviria com o barulho da máquina, por isso aproveitou um momento para observá-la e comparar a mulher resplandecente que usava rubis com a jardineira atarefada de calça jeans desbotada. Havia ainda a mulher pragmática, de saia e casaco, que fora a seu apartamento. A Rosa da estufa tropical, com um rosto sujo de terra, e a Rose informal e afável, que se dispusera de seu tempo para ajudá-lo a escolher um brinquedo para uma criança. Tinha muitas facetas, pensou, e provavelmente ainda mais do que aquelas que já vira. Por mais estranho que parecesse, sentia-se atraído por todas elas. Com os polegares nos bolsos da frente, deixou-se ver. Ross ergueu o olhar por baixo da aba do boné e desligou a máquina. Não pare por minha causa, disse-lhe Mitch. Exceto em Fargo. Nunca tinha visto uma coisa assim em ação. Esta não seria capaz de destruir um corpo, mas é bastante eficaz em trabalhos de jardinagem. Ela conhecia o filme Fargo, pensou Mitch, com uma satisfação ridícula. Era sinal de que tinha algo em comum. Espreitou para onde entrara um ramo quase inteiro. Quer dizer que se enfiam as coisas por aqui e nhoque, nhoque, nhoque. Mais ou menos. E depois o que faz com que sobra? Com ramos e folhas suficientes, ficamos com um belo saco de adubo. Muito prático. Bem, não queria interrompê-la, mas David me disse que estava aqui fora. Pensei em passar por aqui e fazer algumas pesquisas. Com certeza. Pensei que não tivesse muito tempo livre antes do fim do Natal. Tenho tempo. Obtive algumas cópias e registros oficiais e preciso tirar algumas notas de sua Bíblia de família. Esse tipo de coisa. E preciso estabelecer um pouco de ordem antes de começar a escavar. Retirou-lhe do ombro uma lasca de madeira, do tamanho considerável, e desejou que ela tirasse os óculos de sol. Os olhos o deixavam doido. E gostaria de marcar as entrevistas para depois do Natal. Está bem. Mitch estava de pé, com as mãos nos bolsos da jaqueta de couro. Sabia que estava se estendendo, mas ela cheirava tão bem, apenas um leve traço feminino sob o odor de madeira. É engraçado, pensei que não houvesse grande coisa a se fazer num jardim nessa época do ano. Há sempre trabalho durante o ano inteiro. E eu aqui empatando você. Queria ver se estava bem. Estou bem, muito bem. Seria idiota da minha parte fingir que não ouvi comentários sobre o motivo daquela cena de ontem. Ou que teria sido uma cena se você não tivesse lidado com a situação de forma tão hábil. Sempre que possível, é assim que gosto de tratar as coisas. E se você vai levantar as defesas sempre que uma conversa entre nós for levada para o lado pessoal, será difícil investigar a história de sua família. Como eu estava observando cuidadosamente, como estava aprendendo a ler sua expressão, Mitch viu um lampejo de irritação que atravessou o rosto de Rosa antes de ela se recompor. O que aconteceu ontem à noite não tem nada a ver com a história da minha família. Não concordo. Envolve você. E o que quer que se passou na sua casa também envolve. Poderia expulsá-lo de sua casa de forma tão hábil como fizera com Bryce Clark, mas se o fizesse, seria apenas por Mitch ser sincero e direto. Vou bisbilhotar, Ross. Foi para isso que você me contratou, e nem sempre sou muito discreto. Se quer que eu vá adiante com isso, terá que se habituar. Não estou vendo como meu lamentável e graças a Deus breve segundo casamento pode ter alguma coisa a ver com a noiva Harper. Mitch não precisava ver seus olhos para saber que tinham gelado. Ouviu isso na voz de Ross. Noiva. É sempre chamada assim ao longo das narrativas de sua família, quer tenha sido uma ou não.
quando ela se manifestou, foi a palavra escolhida, por inúmeras vezes na primavera passada, disse-me que ela nunca se preocupou com você quando saiu com homens ou quando casou, ao contrário do que se passou com Estela. Estela tem filhos pequenos, os meus já estão crescidos. Não deixam de ser seus filhos. Ross descontraiu os ombros, abaixando-se para apanhar alguns galhos menores e colocou-os na boca da trituradora. Não, é claro que não. Nesse caso, podemos aventurar a teoria de que ela não se sentiu ameaçada pelo Bryce, afinal de contas. Que raio de nome é esse? Estúpido. Ou que viu seus deveres maternos como concluídos e não se importou com sua vida sexual. Ou que a certa altura ela deixou de se mostrar a quem quer que estivesse nesta casa. Não pode ser a hipótese número 3, pois eu a vi recentemente. Desde junho? Há poucos dias. E outra vez ontem à noite. Interessante. O que você estava fazendo? O que ela estava fazendo? Devia ter um bloco comigo. Não aconteceu nada. No momento estava ali, no seguinte já não estava mais. Não espero que descubra o motivo pelo qual ela surge ou para quem. Quero que descubra quem era. Um enigma está ligado ao outro. Gostaria de mais tempo para falar com você. É óbvio que agora não é o momento. Talvez possamos jantar na próxima noite em que estiver disponível. Não é preciso pagar-me um jantar para fazer uma entrevista comigo. Pode ser agradável pagar-lhe um jantar. Se não está disposta a misturar negócios com prazer, lamento ser obrigado a esperar até terminar o projeto para voltar a convidá-la. Já não saio mais com homens, Mitch. Abdiquei disto. O termo sair faz-me sentir outra vez na faculdade, ou pior, no ensino médio. Arriscou e estendeu a mão para lhe baixar os óculos de sol, olhando-a diretamente nos olhos. Digamos que estou interessado em passar algum tempo com você socialmente. Isso para mim é sair. Mas sorriu antes de voltar a colocar os óculos no lugar. Mas agradeço-lhe o convite. Por ora, ficamos com a entrevista. Vou andar por aqui nas próximas semanas. Por isso, pode dizer-me quando estiver disponível para se sentar por um período considerável de tempo. Caso contrário, ligue para minha casa e nós marcaremos. Está bem. Vou entrar e trabalhar um pouco. Vou deixá-la fazer o mesmo. Quando ele já ia se afastar, Ross levou a mão ao interruptor da trituradora. Ross, se por acaso mudar de ideia em relação ao jantar, diga-me. Não se preocupe. Ligou a máquina e empurrou o ramo. Trabalhou até ter luz e depois guardou as ferramentas antes de subir os degraus até o terraço do primeiro andar e a sua porta externa. Queria tomar uma ducha quase interminável, usar roupas confortáveis e depois beber um copo de vinho fresco. Não, pensou. Um martini. Um dos espantosos martinis gelados de David, com uma daquelas azeitonas especiais que ele tem escondida. Depois faria um sanduíche de pernil fabuloso que sobrara. Talvez passasse a noite revendo os esboços e as ideias para a ampliação da loja de flores. Havia também as amostras de sacos que Estela lhe arranjara para a terra de interior. Encontros, pensou, enquanto se despia e abria a torneira da ducha. Naquela fase de sua vida não tinha tempo nem muito menos vontade para sair com um homem, mesmo que um convite tivesse partido de um homem bastante inteligente, atraente e intrigante. Um homem que a convidara quando ela estava coberta de lascas de madeira. Por que não se limitar a sexo para desanuviar? Porque ela não era assim, admitiu. E não era uma pena? Tinha de haver algo mais, qualquer coisa antes de se despir, literal e figurativamente para um homem. Gostava dele o suficiente, pensou, enquanto reclinava a cabeça e deixava que a água quente lhe batesse no rosto, nos ombros. Gostava da forma como ele reagira na primavera anterior, quando houvera problemas. Agora que se distanciara, admirava a forma como ele se envolveu sem hesitar, sem qualquer interesse. Outros homens, talvez, lhe tivessem virado as costas, descartado a ideia de trabalhar para ela numa casa assombrada, por aquilo que sabia poder ser um espírito perigoso, e ficar encantada com a forma como ele a desorientara quando precisara comprar um presente para uma criança, e quando queria encontrar o presente certo. Era um ponto a favor dele. Isso se ela estivesse fazendo algum registro.
Se por acaso quisesse voltar a mergulhar a ponta do pé na piscina dos encontros, provavelmente seria com alguém como ele. Alguém com quem pudesse conversar, alguém que a atraía e lhe interessava. E não fazia mal algum que fosse aquilo que Riley chamava de brasa. Mas era preciso não esquecer o que acontecera da última vez. Só uma mulher burra iria utilizar alguém como Bryce como padrão. Sabia disso. Portanto, por que não era capaz de parar? O fato de estar agindo assim era uma espécie de vitória para Bryce, não era? Se não conseguisse fazer mais nada, pelo menos tentaria afastá-lo do pensamento. Idiota. Está bem, pensou, enquanto fechava a torneira e pegava na toalha. Talvez considerasse a hipótese, nada mais do que isso, de jantar com Mitch, só para provar a si própria de que não ia deixar que Bryce lhe afetasse a vida. Jantar fora, um pouco de conversa, uma mistura de negócios e prazer. Não seria ruim, quando conseguisse a energia necessária. Não se importava de se encontrar com ele em nível pessoal. Na verdade, conhecê-lo melhor talvez fosse algo benéfico. Ia pensar no caso. Depois de se enrolar na toalha em volta do corpo, estendeu a mão, num gesto automático à procura do creme hidratante, e a mão deteve-se a alguns centímetros do frasco. No espelho embaçado do banheiro estavam escritas 3 palavras: os homens mentem.